Hoje nós vamos falar sobre decepção e sentido de vida. Duas coisas que a gente não percebe, mas muitas vezes andam juntos. Eu tenho um amigo que um dia chegou para mim e falou: Nossa, Zé, meu chefe tá me dando mais funções no meu trabalho, ele me botou para gerenciar uma equipe e desenvolver várias coisas, assim, vários projetos novos, e eu acho que eu vou ganhar uma promoção. E ele veio todo feliz falando isso, assim. E o problema é que pouco tempo depois, menos de um ano depois, ele veio e falou: "Zé, meu chefe um dia me convidou para conversar", e eu falei: "Nossa, vai ser agora, agora que eu vou ganhar minha promoção". Mas ele foi demitido, né. Ele estava numa situação, assim, toda a expectativa de querer ganhar aquela promoção, falando assim: "Ele tá me dando mais tarefas, né, eu tô trabalhando mais, tá sendo mais desafiador para mim, mas vai valer a pena, porque eu vou ganhar essa promoção". E ele foi demitido. Essa é uma situação que fez ele e faria, acho que qualquer um de nós, pensar no sentido da vida, assim, né. Ele pensou: "Nossa, por que que eu escolhi essa área? Por que que eu estou seguindo isso? O que que eu estou fazendo da minha vida? Que trabalho que eu estou vivendo, né, e fazendo para, né, buscar essas coisas e eu chego e sou demitido", né. É uma situação de decepção que leva a gente a pensar no sentido da vida. Hoje eu queria conversar um pouco sobre um trecho que vai trazer justamente isso. Os discípulos de Jesus estavam com uma expectativa super alta e eles têm uma decepção e Jesus decide falar sobre o sentido da vida. Eu sou o Zé e aqui nesse canal a gente conversa sobre várias coisas sobre a vida cristã, mas principalmente sobre questões primordiais da nossa vida, assim, né? A parte prática e filosófica que leva a gente a seguir um rumo ou outro, a lidar com a cultura ao nosso redor e sempre questões de fé e voltando para a palavra de Deus, para a fé em Jesus Cristo, colocando alguma coisa prática aí, alguma reflexão, algum pensamento que nos ajude a viver. E o trecho de hoje, né, como você já deve ter visto aí no título do vídeo, é Marcos 8, Evangelho de Marcos, capítulo 8. E lá no Evangelho de Marcos, né, mostra os discípulos conhecendo a Jesus, e os primeiros capítulos são repletos de situações, de milagres de Jesus, e situações onde os discípulos começam a conhecer esse que eles não conheciam muito, né? Sabiam alguma coisa, né? E começaram a seguir muitos deles sem saber muito sobre Jesus, mas chega no capítulo 8 eles têm essa convicção de que Jesus é aquele Messias, né, e Jesus no meio do capítulo, né, no capítulo 8 pergunta para eles: "Ah, quem que vocês acham que eu sou?". Antes ele pergunta quem que as pessoas por aí acham, mas ele vira para os discípulos e fala: "Quem que vocês acham que eu sou?". E Pedro, né, um dos discípulos ali que mais dos apóstolos que mais, eh se destaca em alguns momentos e como esse, né, que ele chega e fala: "Não, você é o Jesus, você é o Cristo, que é aquele Messias que estava prometido desde lá da formação do povo de Israel, desde Moisés, de todas as escrituras judaicas, né, você é aquele Messias". E Jesus fala: "Isso mesmo, né, é isso aí, Pedro", né, isso com as minhas palavras, você pode ler lá o trecho depois, mas ele fala assim: "Ó, eu sou esse Messias, mas esse Messias que vocês estão esperando talvez não é o mesmo que eu sou. Eu sou o Messias, o rei que vai vir morrer. Eu estou a caminho da crucificação". Pedro o texto mostra que Pedro pega Jesus de canto, assim, e fala: "Não, Jesus, jamais, você não vai ser crucificado, você não vai morrer, eu não vou deixar isso acontecer". E Jesus repreende Pedro ali na frente de todos, né, fala coisas fortes, fala né: "Pedro, você é como Satanás, você está pensando nas coisas só desse mundo, não de Deus". E é um trecho para a gente ver em outro momento e refletir mais, mas aqui eu queria tratar sobre o trecho que vem logo em seguida. Porque Jesus, reconhece ali que os discípulos estão num momento ali de decepção. Eles estavam esperando uma coisa e Jesus fala outra, fala que vai acontecer outra coisa, né. Isso faz com que os discípulos não tenham a a postura, né, que Jesus
esperava deles ou que os discípulos de Jesus teriam que ter, né, de ir para um caminho que Jesus estava guiando a eles, e isso fazia com que eles questionassem a vida, o sentido da vida, né. E é o que acontece comigo, com você, quando vem alguma decepção, quando a gente olha e pensa nas coisas desse mundo, quando a nossa vida não vai do jeito que a gente espera, né. E aqui entra o momento da gente ler o trecho, da gente pensar. Então, se quiser abrir aí Marcos capítulo 8 a partir do versículo 34, eu vou ler aqui para gente. Diz assim: Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nessa época de adultério e pecado, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, o que que acontece aí para mim? Qual que é o foco que eu queria, né, que eu quero trazer aqui para a gente hoje, que eu quero que você reflita comigo, né? Jesus percebe essa noção de que o impacto, né, da fala dele de que ele iria morrer causa na vida dos discípulos. E ele fala uma frase aqui que eu acho central para o trecho, que é: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Então Jesus começa a refletir sobre o que que é essa vida, né? Que vantagem há de você ganhar todas essas coisas, talvez seguir um Messias que vai conquistar, que vai guerrear contra o Império Romano e vai se tornar o César, mas perder a sua vida ou a sua alma, né? Aqui pode dar uma tradução diferente, mas ele está falando sobre coisas centrais, sobre o sentido, o propósito da vida, né? E aqui entra o motivo do porquê que eu queria falar sobre esse trecho e que eu quero conversar e fazer essa reflexão com você sobre esse trecho, porque a nossa natureza humana, manchada pelo pecado, ela faz com que a gente procure sentido para as nossas vidas em coisas que não vão nos dar sentido. E mesmo quando a gente sabe, mesmo a gente tendo pistas de que só em Jesus a gente pode encontrar esse sentido. Jesus reafirma aqui para a gente que ele é a única fonte de sentido para a vida. E todo aquele que deseja buscar algum sentido real para sua vida deve buscar nele isso, entregar-se a ele e buscar esse sentido no próprio Cristo. E Jesus, voltando para a multidão, e aqui entrando mais no trecho, ele faz três convites para as pessoas: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? O primeiro convite é: negue-se a si mesmo, pois é impossível encontrar sentido em si mesmo. Eu tenho um exemplo sobre isso, assim, uma situação que eu vivi quando eu era adolescente. Eu gostava muito de heavy metal, assim, e me encontrei numa turma de amigos que gostavam de rock mais pesado, heavy metal, e a gente seguia as mesmas bandas, ouvia as mesmas coisas, né, ia em shows juntos e todos nós sonhávamos em ter uma banda, em tocar e ser no futuro, né, de uma banda de heavy metal de sucesso, assim, e os nossos ídolos, as pessoas que a gente gostava eram aqueles que tinham banda, e as pessoas que a gente desprezava eram aquelas que ouviam outros tipos musicais do que a gente gostava, né. E como, né, toda pessoa que gosta de heavy metal vestia preto, camisetas de banda, e um dia eu estava com esses amigos e a mãe de um deles veio buscar ele e foi conversar comigo, falou assim: "Ah, Zé, você tá nessa fase do heavy metal, né? Eu já passei por essa fase. Quando eu tinha sua idade, eu também gostava de heavy metal, mas foi uma fase. Para você também é uma fase, e um dia você vai passar por ela." Eu lembro que eu vi aquilo, eu me senti assim, né?
desrespeitado. Como assim uma fase? Que fase? Heavy metal não é uma fase para mim, heavy metal corre nas minhas veias, né, eu sou do heavy metal. E é muito curioso, olhar do futuro agora, né, da situação de agora para o passado, e ver, né, que depois dessa conversa, menos de um ano depois, na verdade, eu comecei a gostar de uma menina, e essa menina não gostava de heavy metal, ela gostava de pagode, que era tipo assim, tudo que um cara que gostava de heavy metal não poderia gostar era de pagode. Mas como eu me apaixonei por ela, né, eu comecei a ouvir pagode, comecei a mudar o meu estilo de roupa e larguei aquela turma ali do heavy metal. Aí você deve estar pensando: "Nossa, você é um traidor, Zé, como assim?", né, como você faz uma coisa dessa? E é o motivo que eu coloquei essa ilustração é por causa disso, né. Tem outro vídeo aqui nesse canal falando sobre a autenticidade, como a gente busca dentro de nós mesmos o sentido para a vida e o quanto isso é falho, o quanto isso muda rapidamente, né? O nosso coração é enganoso, a própria Bíblia vai falar isso, que coitado do ser humano que confia no seu próprio coração, porque a gente vai mudar a cada momento e por motivos mais levianos, por motivos bestas. Então eu tive uma paixão que durou pouco tempo também, mas essa paixão fez com que eu mudasse toda a minha estrutura de vida, porque eu gostava de uma menina que não gostava das mesmas músicas que eu ouvia, só que aquilo não era só música para mim, era toda a minha vida, né. E esse é o problema, porque quando a gente se baseia em nós mesmos para encontrar esse sentido, nós vamos ficar inconstantes. A base não é sólida o suficiente para aguentar ter sentido na vida a partir do nosso próprio coração, a partir de algo lá dentro. E é por isso que Jesus fala: ó, você quer realmente estar comigo? Negue-se a si mesmo. Daí você pensa, pô, mas se eu negar a mim mesmo, eu não vou ser quem eu sou. O que que Jesus está querendo dizer? E eu acredito que Jesus está querendo dizer justamente isso que eu vivi nessa história do heavy metal. Por quê? Porque eu era o mestre de mim mesmo. Eu estava seguindo o Zé ali que me instruía: "Ó, se você, seguir esse caminho do heavy metal, você vai ser feliz, você vai se realizar". E daqui a pouco ele estava falando outra coisa para mim. Eu mesmo estava me enganando ali. E Jesus olha e fala: "Ó, você tem que fazer algo que não está na sua intuição, no seu reflexo. Você tem que olhar para essa pessoa dentro de você que está te dando ordens e falando assim: "Não, eu não vou te seguir como mestre", né. E tem um trecho aqui que mostra, né, no próprio evangelho de Marcos, e mostra depois Pedro negando a Jesus, né, e depois dessa situação que Pedro falou: "Você é o Cristo" e tal, mostra depois quando Jesus está sendo julgado e crucificado, logo antes da crucificação, uma das pessoas reconhece Pedro e fala assim: "Pedro, né, você não é um dos caras que segue a Jesus?" Ele fala: "Não, não, eu nem conheço essa pessoa, não sou discípulo dele", né. E eu estou dando esse exemplo aqui para mostrar o que que é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é isso que Pedro fez com Jesus. Pedro não negou a si mesmo, ele negou Jesus. Ele falou: "Não, eu não sou discípulo desse cara, eu não sigo ele, eu não estou disposto a morrer por ele". E é isso que Jesus pede que a gente faça com nós mesmos, diferente do que fez Pedro. Jesus quer que a gente olhe para nós mesmos e fale assim: "Ó, eu não sigo a mim mesmo, eu não sou discípulo dessa pessoa, eu não dependo dele para tomar essas decisões importantes para encontrar sentido na minha vida". Então Jesus está conversando, parando aqui para conversar, para falar com a multidão que seguia ele, falando assim: ó, negue-se a si mesmo. Mas é um negue-se que vai ajudar você a parar de procurar sentido em si mesmo, porque isso talvez faça você ficar inconstante, fazer todo tipo de loucuras que não vai satisfazer o seu coração no final. Talvez não, eu acredito que com certeza isso irá acontecer
O segundo convite que Jesus faz é para tomar a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. E aqui a gente entra num lado, né? Se era impossível encontrar sentido dentro de si mesmo, Jesus também está falando e mostrando para gente que é impossível encontrar sentido nas conquistas aí de fora. Daí você fala assim, né? Você poderia raciocinar: ah, eu não vou encontrar sentido dentro de mim mesmo, né? Eu vou encontrar sentido fora, nas coisas, nas conquistas, naquilo que eu vou poder fazer, eu vou poder mostrar para as pessoas tudo que eu vou conquistar e tudo mais. Mas mesmo assim, isso também não vai satisfazer o seu coração, né. Jesus está falando assim: "Ó, não construa sua vida sobre o fato de conquistar coisas nesse mundo". Isso me faz lembrar de um filme chamado Anjos da Vida, né. É um filme sobre um centro de treinamento ali para salva-vidas de alto mar. É um filme muito bom, eu recomendo que você assista, falando sobre mostrando a vida daqueles caras que, se dedicam, homens e mulheres, na verdade, que se dedicam a ser salva-vidas em alto mar e que lutam para treinar e conseguir salvar a vida de pessoas que têm, por exemplo, um naufrágio no meio do mar, eles vão de helicóptero lá e pulam para salvar pessoas. É um dos, das profissões mais perigosas do mundo, assim, né. E mostra ali a vida do Jake, que é o ator principal ali do filme, o personagem principal do filme, mostrando que ele era um cara que batia todos os recordes de natação na escola e ele estava caminhando para ser um esportista, um Michael Phelps da vida, né, que iria bater todos os recordes em Olimpíadas e tudo. Mas, por algum motivo, ele decide ser salva-vidas de alto mar e vai para essa academia, né, de treinamento. E lá na academia ele bate, começa a bater todos os recordes, e recordes inclusive que eram do instrutor dele, né. E o Jake, olhando para isso, ele fica todo orgulhoso, mostrando assim: "Nossa, eu, eh, tô conseguindo bater os recordes", e o instrutor dele fica incomodado quando percebe que o Jake tá só pensando ali nos recordes, tá só pensando em ganhar dos outros ali e tal, e ele percebe que o Jake não pega o sentido e o propósito daquela academia, daquele centro de treinamento, e o propósito da profissão deles, da profissão que ele estava seguindo, né. E o filme mostra que, em certo momento, né, o lema ali daquele centro de treinamento, daquela profissão, fica mais claro para o Jake, porque o lema daquele salva-vidas de alto mar era: "Para que outros vivam, para que outros possam viver", né. Jake não percebia que o motivo dele estar ali, o motivo de ele viver, dele ser uma boa pessoa, dele conseguir bater aqueles recordes, é para que na vida real ali, fora do centro de treinamento, ele pudesse dar a vida por outras pessoas, ele pudesse fazer com que outras pessoas vivessem, né. E era aquilo que o instrutor dele queria que ele mostrasse, que ele, queria mostrar para ele, queria que ele conseguisse, que o Jake conseguisse perceber. E aqui entra no na naquilo que Jesus fala: "Se você quer me seguir, tome a sua cruz". E o que é a cruz de Cristo? Jesus, ele segue em direção à cruz, não porque ele gostava do sofrimento, não porque era algo necessariamente bom, né. A cruz é algo terrível. A cruz como um fim em si mesmo é a pior coisa que existe no mundo, né, uma tortura de uma dor insuportável. Mas Jesus não desviava o foco da cruz, porque ele tinha um propósito, ele tem um propósito para sua vida e para mim. Ele tem um propósito para que você pudesse viver, para que eu pudesse viver. Através da morte de Cristo, a morte de Cristo nos traz vida. Então, quando ele convida as pessoas, quando ele convida a você e a mim a pegarmos a nossa cruz, ele está convidando, ó,
Não construa as coisas nos recordes, não baseie o sentido da sua vida naquilo que você pode conquistar nesse mundo, mas em dar a vida por outras pessoas, em trazer vida onde você estiver. A cruz, um símbolo de morte e de dor, hoje para nós é um símbolo de vida. Então, quando Jesus chama eu e você para carregarmos a nossa cruz, ele está chamando a gente para carregar a vida por onde quer que a gente passe. E é isso que no filme me deixou tão interessado, intrigado, assim, né? Porque o lema daquele filme é o lema da nossa vida como cristão, para que outras pessoas vivam. E é só assim, né, que a gente pode encontrar sentido em Cristo, né? Encontrando sentido na cruz, porque a cruz se tornou um paradoxo. Era algo que era um símbolo de tortura e morte, se torna um meio de gerar vida. E Jesus nos convida para viver também isso. E aqui entra no terceiro convite de Jesus, terceiro e último convite que a gente vai falar hoje, que é siga-me. Jesus está falando, só é possível encontrar sentido na vida tendo Jesus como mestre. Então, quando a gente pensa assim, né, Jesus falou assim, ó, negue-se a si mesmo. Você não pode ser mestre de si mesmo. O problema, quando a gente vive isso, é que a gente tem que ter algum mestre, a gente tem que ter alguma direção. Se não vai ser nós mesmos, quem vai ser? E Jesus fala, ó, coloca, me coloca aí nesse lugar. Me coloca no trono do seu coração e só assim você encontrará sentido para sua vida, encontrará o verdadeiro propósito e encontrará a você mesmo, né? Tem uma ilustração do C.S. Lewis que diz assim, né? Imagina o sal. O sal, né? Você pegar um sal puro, não sei se você já fez isso, você talvez, né? Você vai sentir um gosto bem forte ali. E o sal aqui nessa ilustração é como se fosse a identidade, a vida de Jesus. Se você olha para Jesus, ele tem uma personalidade forte, uma característica forte. E daí Jesus está convidando a gente para colocar, né, o próprio Jesus como centro do nosso coração, centro das nossas vidas. E você poderia perguntar, mas se eu colocar Jesus como centro da minha vida, eu vou perder minha identidade, eu vou perder quem eu realmente sou, eu vou ser igual a todos os outros, né? E o C.S. Lewis tentando responder essa questão, ele faz uma analogia que eu acho muito boa e é uma analogia muito coerente assim com as escrituras, né? Que ele fala assim, ó, o sal também, se você experimentar ele separadamente, você vai ver que ele tem um gosto forte. E se você desse para pessoas que de outras culturas que não usam sal, talvez uma tribo afastada que não usa sal na comida e falasse: "Ó, experimenta esse sal aqui e saiba que lá no Brasil, lá em São Paulo, a gente coloca sal em todas as comidas praticamente". Daí a pessoa olharia e falaria: "Nossa, mas então no Brasil todas as comidas têm gosto de sal, porque o sal tem um gosto forte. Se eu colocar o sal na comida, toda a comida vai ficar com gosto de sal". Mas a gente sabe que não é esse o caso. Quando a gente salga a nossa comida, salga a carne, um ovo cozido, uma salada, uns vegetais, o sal, se colocado ali em moderação, ele não tira o gosto das coisas, mas ele realça esse gosto, realça o sabor, né. A mesma coisa Jesus conosco. Jesus, quando entra na nossa vida, quando nos tornamos discípulos verdadeiros de Jesus e colocamos ele no centro ali do nosso coração, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a ele, nós encontramos quem realmente somos. Encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Através, talvez, de uma decepção, de momentos onde a gente olha e fale: Meu, eu quebrei a cara, eu tive uma dificuldade, né? Mas Jesus olha para isso e fala: Vem, pega esse convite, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque aí você vai encontrar quem você realmente é. Eu sou como um sal que vai realçar o seu sabor e você vai encontrar todo o sentido da vida.
Eu não sei se você já tinha ouvido essa frase, né, de Jesus, esses convites de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se tinha soado como algo pesado, né? Nossa, essa ordem de Jesus é muito pesada, me faz mal, não é um Jesus legal. Eu acho que é o contrário. Essa fala de Jesus é um ato de misericórdia para minha e para sua vida. Porque se dependesse de você ou das conquistas desse mundo, você iria só quebrar sua cara. Tendo o mestre da sua vida, você mesmo ou qualquer outra pessoa ou ideologia, isso só vai te fazer mal. Só em Jesus você encontrará o sentido real para sua vida. Negar a si mesmo é entender que se você seguisse a si mesmo como mestre, você só iria se frustrar. Carregar a sua cruz é entender que buscar sentido nos prazeres e conquistas desse mundo é vazio. Seguir a Jesus como mestre é compreender que só assim você não só será quem você realmente é, como encontrará sentido para a sua vida. Que esses convites de Jesus possam fazer sentido para você hoje e que você entregue a sua vida a Ele.